Ô, Ninja, e assim... É muito louco, mano. É muito louco. E assim, não sei quantos anos você tem. Eu agora tô com 730. Sou um vampirão. Só de experiência. O quê? E eu sou Benjamin Button. Olha lá, André. hein, gente. Se tiver... Eu vou ficando Benjamin Button. mais jovem, mais sensacional, mais espetacular. Eu tô Eu com também 42. quero viver. Eu quero pegar essa fórmula aí do esporte que vive 700 anos. Venha. Eu tenho 37. Eu acho que você é mais novo que eu. Não, eu tenho 42. 42? Bom, estamos Sim. próximos. Tamo. Eu cresci jogando futebol na rua, eu cresci jogando basquete, apesar que não era muito bom, mas jogava. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando a gente era criança, a gente andava de bicicleta, a gente jogava taco na rua. Lembra do taco que a gente rebatia na rua? Você lembra? Eu sou tricampeão universal de taco. Então, Cara, porra. e, pô, a gente cresceu na rua fazendo esporte. Hoje em dia a criançada tá muito no game, tá muito no computador. O que você acha que tá acontecendo? E fazendo até um comparativo entre a velha geração e a nova geração que tá aparecendo. Porque nós somos muito privilegiados, né? André, você tá aqui, a Carol tá aqui também. Porque assim, o que eu falo pra galera, nós pegamos o melhor dos dois mundos, cara. A gente pegou o mundo sem essa tecnologia e com a tecnologia. O melhor dos dois mundos, essa convivência de rua, essa parada, nossa, aquela coisa. Pra você conhecer uma menina, você tinha... Nossa senhora, você tinha que ser muito valente. Tem que mandar cartinha na escola. Você tinha que ir lá, e quando você fazia uma ligação, era um telefone só na casa pra todo mundo. E você ligava e rezava pro pai dela não atender. Não é igual o Instagram. Vai Ô, Pra sua você mãe. é louco. Você já sabe quem é a menina antes de você... no directinho. A mãe O escutava quê? na linha, lembra que a mãe escutava na linha a conversa dos filhos? Então, assim, você tinha que se virar. Então, assim, os pais não sabiam onde estavam os filhos, né? Você saía de casa, mãe, tô na rua. Você tá literalmente na rua, né? Então, assim, a gente teve essa criação e hoje, comparando com essa geração, eu vou te falar, André, hoje eu agradeço a Deus, porque agora nós temos um trabalho, Sim, que é fazer esporte pra galera. sim. Mostrar pra galera a importância dessa parada, porque quando eu fui pros Estados Unidos eu conheci tudo aquilo, mas eu já fui criado no esporte aqui no Brasil, sabe? Não me entenda errado, tem muita gente que dedicou e dedica a vida pro esporte e faz um trabalho espetacular, Sim, com certeza. sabe? Eu sou fruto de um deles, né? Eu passei na mão de muita gente espetacular em vários esportes, que eu pratiquei muito esporte. Meus pais foram muito inteligentes nessa parte. Porque é o que eu falo, gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Concordo. Você tá ocupado, É verdade. você vai fazer. É Sabe? aquela velha frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Completamente. E quando você tá no esporte, você tá praticando, porque isso, sabe, imagina, eu ponho esse contexto, agora a gente tá falando do jovem, mas ele serve para todos, né? Mas o jovem, aí você saiu da aula, eu tenho treino. E no esporte, é essa parte que assim, ó, eu gosto de usar as comparações para o pessoal entender, ainda mais quando a gente está conversando com um público diferente. Então vamos lá. Você pega um delinquente, um cara que não respeita absolutamente nada, uma menina que não tá nem aí para nada. Você coloca ela dentro do esporte. Vamos usar o basquete como referência, né? Mas isso serve para o esporte. Mas o basquete, para puxar sardinha sempre para o nosso lado, porque é maravilhoso e o pessoal não vai se arrepender. Bola fora é fora. Sim. Cesta é cesta. Então, querendo ou não, inconscientemente, essa pessoa já começou a seguir regras. Ela já começou a se enquadrar. Sim. Inconscientemente. E essas coisas que o esporte começa a fazer para as pessoas. Um grande exemplo que eu uso, cara, e isso a gente vai ver cada vez mais. Claro que hoje a gente teve a pandemia, que mudou o planeta inteiro e tudo mais. Mas eu gosto sempre de usar o exemplo da água. Eu pego a água e eu faço o seguinte. Vamos dizer que a gente tem essa garrafa aqui para todos nós. E a gente tá jogando na quadra, tá no sol, tá daquele jeito. Verãozão brasileiro pegando fogo e nós estamos jogando. Nós só temos isso. Se eu pegar essa água agora, fizer assim, André, olha aqui. Quer um gole aí? Você vai falar o quê? Não quero, obrigado. Não quer. Obrigado. Espera a gente estar correndo 10 minutos embaixo do sol. Um absurdo, aquele calor. E aí é onde eu falo que vira um cálice sagrado. Você esquece todos esses seus tipos de preconceito, tudo que você está passando. E aí o preto passa pro branco, que passa pro rico, que passa pro pobre,
que passa pro gay. E todo mundo, você começa ali aprendendo já a dividir. E de cara, vamos dizer, sempre tem e sempre terá personalidades diferentes, graças a Deus. Um moleque que vai beber isso aqui tudo. E foda-se, André. Tô nem aí pra Carol. Vocês se viram. Então ali, quando você tem um educador, um cara bacana, um cara zica comandando a parada, eu já identifiquei uma característica que a gente precisa trabalhar nele. Sim. Ele é egoísta. Pra caramba. Então todo mundo já fica atento. E é lindo como acontece no esporte, que a própria galera começa já a cobrar e a massacrar. Começa a espremer. Então ele vai tendo que fazer essas coisas contra a vontade dele. Criar hábitos que às Criar vezes, né, hábitos. ter disciplina. Isso, porque, vamos dizer, em casa, muitas vezes você é um filho único, é tudo pra você. Sim. Só que na rua, sendo roeiro, não é bem Isso, assim, e né? você for criado num outro ambiente também, que nem é... Ah, eu sou melhor que você. Exatamente. No esporte, não. E você tem que jogar. Você tem que aprender o que é uma equipe, no caso, Aprender o que é uma Até equipe. pro trabalho isso é importante. Pra né? tudo. Então você vê como você relaciona o que acontece na quadra com qualquer tipo de trabalho. Exatamente. E aí eu tenho que trabalhar com pessoas que eu não gosto pra atingir o mesmo objetivo. E se você quiser jogar sozinho, você não vai ganhar nada. É. Ou seja, se você não jogar em equipe, você não vai ser campeão do... Isso. Você não vai levar o troféu pra casa. Então E você o aprende basquete, isso. o que eu amo é o seguinte, porque o basquete ele é o esporte coletivo mais individual do mundo. Exatamente como é a vida. Nós estamos todos vivendo numa sociedade, só que a caminhada é individual. Sim. E no basquete, assim, eu uso esse exemplo, que é o seguinte. Quando você está lidando com... Porque, assim, o Brasil, e eu gosto de enfatizar isso 1000 vezes, não estou jamais criticando futebol, mas é a nossa herança. É o que nós temos de referência. A cultura brasileira é como nós fomos criados. Então, nós ficamos com a herança. Principalmente de hábitos viciosos, sabe? Dos hábitos ruins que vieram com isso. Então, a parada que eu digo é o seguinte. Então, eu gosto de usar o futebol porque o brasileiro consegue relacionar com tudo que a gente está conversando. Então, quando você vê o futebol, não é o Neymar contra o Cristiano Ronaldo. Ah, eles vão jogar hoje um contra o outro. Vão, mas não vão. Um não marca o outro. Se eles se encontrarem umas 10 vezes em campo, é muito. De se encontrar um contato mínimo. No time basquete, todo, né? no basquete, é o LeBron James contra o Kevin Durant. Sou eu contra você, André. É São Paulo contra o Rio de Janeiro, é o que for. Mas é o Ninja contra o André. E agora eu ataco. E eu E defendo. agora você defende. Agora é sua vez. E eu te paro. O combate é individual. E no final do jogo nós vamos saber quem é o melhor. Exatamente. Então, a melhora do indivíduo melhora o grupo. Sim, com certeza. Quanto melhor marcador você ficar, passador você ficar, chutador você ficar, melhor o seu time fica. Com certeza. Então põe isso no contexto nosso aqui da sociedade. Quanto melhor eu for um ser humano, todo mundo ganha. Com Sim. certeza. E aonde você entrou a faculdade do Poderosíssimo Ninja, a parte do otário, eu comecei e eu acordei e eu descobri que o problema da porra toda era eu. Sempre a culpa era dos outros e de tudo, e eu achava que eu era o legalzão do lugar. Eu sempre achei que eu era o bacana do lugar, e eu preocupado. A preocupação eu amo, cara. O pessoal fala, tô preocupado com você. Vai pra puta que eu pariu, cara. Se você tivesse preocupado comigo, você ficava foda. Você ficava sensacional, porque o que me inspira é o exemplo, não a sua preocupação. É isso. Então, o pessoal fala assim, eu tô preocupado, então eu vou detonar, sabe? Pra pessoa se inspirar através do exemplo. Então, assim, quando eu entendi que o problema de tudo era eu, por isso que eu falo, hashtag somos todos otários. Admite que passa. O admitir é tudo. Quando você admite que você tem um problema, quando você admite essa fraqueza, o que for, aí você supera. Você se desafia, você se torna o coach da sua própria vida. É isso. Porque é o seguinte, o maior problema das pessoas hoje, qual é, na minha visão? Elas não querem se conscientizar das coisas que elas têm que melhorar. Elas têm que se conscientizar das coisas boas que elas têm, porque isso faz com que elas tenham autoestima, autoconfiança e se sintam felizes, mas elas também têm
que falar, opa, aqui eu tô errado, aqui eu tô errado. Então, a consciência é o primeiro passo, meu amigo. Você tem que se conscientizar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me desafiar, eu tenho que todo dia tentar ser o meu melhor. Não é olhar pro vizinho pra lá ou pra cá. Porque é o seguinte, quem anda reto tá olhando pra sua jornada. Quem começa a olhar muito pros lados é que nem um carro. A pessoa bate o carro uma hora, porque ela tá preocupada em olhar pro vizinho. Então é isso. Tô apaixonado por essa mulher fantástica. É inteligente. Porque é exatamente isso. A minha admiração que eu te falei, cara, é exatamente isso. Você entender que você tá aqui na sua corrida. Sabe? Cada um, tá todo mundo num processo de evolução. Cada um no seu tempo. Então, esse é o problema com a grande herança que nós ficamos, sabe assim, que eu falo, a gente aprendeu tudo errado, cara. Tudo errado. Porque o que aparece? Me aparece os fenômenos do mundo. 1 em 1 bilhão. Neymar, Justin Bieber, Anitta, Beyoncé. E você começa a comparar sua vida com essas pessoas e querer que essas pessoas tenham o que elas são. E até eu Ao ia invés comentar isso. de se inspirar, sabe? Entender que aquilo é uma coisa única, sabe? E se inspirar e assim, ó, e focar na minha corrida. Então, quando você começa a olhar para o lado, é onde começam todos os problemas. Você matou a charada. Essa analogia que você fez, cá, é perfeita. A do carro. Quando eu começo a olhar para a galera, sabe? É isso. Agora a outra parte que é a mais linda. Por isso que eu falo que não tem uma fórmula, né? Mas quando você entende, você começa com essa conexão com você, com essa divindade que vive dentro de você. E aí você se conecta com tudo. E é onde que o basquete é maravilhoso. Aí eu tô tão focado na minha corrida que agora eu posso prestar atenção no que está acontecendo ao meu lado. Então essa é a beleza da parada. Então assim, a visão periférica. Eu não preciso estar te olhando para saber que você está aqui. E o que você está fazendo, o seu movimento. Eu já estou sentindo. Eu estou tão focado em mim que esse cuidado faz parte.